Olá, meus amigos. A paz do Senhor. Vamos iniciar mais um novo trimestre e foi me dada a honra de estar com vocês novamente. Então, para quem ainda não me conhece, sou o Anderson. Vou estar como professor de vocês durante esses 3 meses agora. Nossa primeira lição será sobre a Páscoa. Coincidentemente, no domingo que vocês estarão vendo essa lição é o domingo de Páscoa. E eu gostaria de fazer essa reflexão com vocês. O que é a Páscoa? Saberiam me dizer? Bem, talvez alguns de vocês tenham pensado, por mais que não tenham dito, que Páscoa tem a ver com coelhinho, com ovo de Páscoa, ovo de chocolate. Mas na verdade, né, a gente sabe que tem a ver com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas por quê? Quando começou isso? Bem, a origem é um pouco mais antiga, antes do nascimento de Jesus. A Páscoa, a Páscoa judaica, ela teve origem lá em Êxodo 12. O que acontece? O povo de Israel estava escravo no Egito. Fazia muitas gerações que eles estavam ali, né, e eles viviam sobre um peso muito grande, uma dificuldade enorme. O trabalho era extenuante, eles ajudavam a construir aqueles palácios enormes, ajudavam a construir as pirâmides e, e carregavam peso, era uma vida muito sofrida. E eles clamavam a Deus por uma solução, queriam sair daquela situação e não viam muito um horizonte de liberdade. Né? O que acontece? Deus já tinha um plano para libertar o seu povo. Em determinado período, ele chamou Moisés, que foi uma criança, foi colocada no rio para ser salva de um decreto do faraó daquele período. O faraó é como se fosse o ditador, como se fosse o imperador, né, daquele povo, o povo egípcio. Ele, quando Moisés nasceu, o faraó daquele período tinha dado ordem para matar todos os meninos que houvessem nascido naqueles dias. Sua mãe, para poder libertá-lo, para não deixar que ele passasse por aquilo ali, colocou ele sobre um rio e deixou que o rio o levasse, confiou em Deus para que aquela criança pudesse ser salva. E mandou sua irmã, Miriam, acompanhar pela margem do rio para ver o que ia acontecer. E um pouco mais à frente, esse bebezinho foi levado até o palácio de Faraó e a filha de Faraó acabou pegando esse neném para poder criar. E o nome Moisés significa retirado das águas. Esse mesmo menino que cresceu lá junto aos egípcios, recebeu todo aquele tratamento especial e VIP, como sendo um integrante da corte, né, um nobre ali daquele povo, ele tomou ciência da sua origem e em determinado momento ele fugiu para o deserto. E no deserto ele construiu família, conheceu a sua esposa, ficou lá cuidando de ovelhas. E uma vez uma ovelha fugiu, foi parar no meio do monte, e ele foi atrás dessa ovelha especificamente. Quando ele entrou naquele lugar para poder pegar a ovelha numa gruta, ele se deu de cara com a sarça ardente, que era uma árvorezinha que pegava fogo, mas ela não se consumia. Ela não virava cinza, não terminava de queimar. E uma voz saiu dali e disse que ele estava em um lugar santo, que ele estava sendo chamado naquele momento, estava sendo escolhido para libertar o povo de Israel. Alguns anos à frente, ele foi até o faraó, assumiu essa posição como líder e foi tentar pleitear pela libertação do povo de Israel. E foi uma coisa bem estranha, né? Imagina, um ditador chega lá um cara diante dele e fala assim, você tem que libertar todo o seu poder de trabalho, tá bom? Esses escravos aí que para você vende como se fosse uma propriedade.
você vai ter que libertar eles. E ele pensou, cara, como assim? Como é que eu vou libertar esse pessoal aí? Quem é que vai construir as coisas que eu estou construindo? Eu tenho muitos projetos para fazer aqui no Egito. Quem é que vai executar isso? E falou, não, de maneira alguma, não vou libertá-los. Tá louco? Perdeu a noção? E então o peito de Moisés foi negado e aí que ele falou, ó, então se prepara porque você vai sofrer as consequências. E vieram algumas pragas sobre o Egito, né? Vamos citar algumas de maneira rápida. Teve gafanhotos que comeram as plantações, teve rãs, teve as chagas que surgiram sobre a pele, né, das pessoas, que doíam, ardiam, coçavam. A noite se transformou, o dia se transformou em noite e permaneceu assim durante alguns dias, sem ver a luz do sol, sem, num período em que não existia luz elétrica. As águas do rio Nilo se transformaram em sangue, e a cada uma dessas pragas, Moisés voltava a Faraó e dizia, liberta meu povo. E Faraó falava, não, não vou libertá-los. E cada vez mais as coisas iam piorando para o povo egípcio. E mesmo assim ele não queria arredar o pé. Então, até chuva de meteoros caiu sobre eles, né? Foi chamado na Bíblia de Saraiva. Então, depois de 9 pragas, Moisés, chegou a Faraó e falou assim, Faraó, a 10ª praga não vai ser fácil. Liberta o povo de Deus. Deixa a gente ir até o deserto para adorar o Senhor. E ele não quis ouvir novamente. Então, Deus passou a Moisés a orientação a respeito da Páscoa, o Pessá, que significa passagem. Era uma celebração a ser observada sempre no primeiro ano do mês judaico. A partir daquele dia, eles começaram a contar o calendário judaico, o ano 1, primeiro mês. E no 14º dia eles deveriam matar um cordeiro ou um cabrito, assar ele no fogo. E só que antes de assar, né, o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas. E essa carne deveria ser consumida toda naquela noite. Então eles juntavam as famílias e consumiam aquilo ali, juntaram e consumiram. E o que sobrasse desse cordeiro deveria ser queimado. E qual a maneira que eles deveriam celebrar essa Páscoa, essa festa? Eles deveriam estar prontos para sair, prontos para pegar a estrada, com os cintos no lugar, as sandálias nos pés e o cajado na mão. Não havia tempo para perder. Eles não entenderam muito bem o povo, né? Mas depois de todas aquelas pragas, eles começaram a confiar que Moisés era um enviado de Deus, era um profeta, era alguém que deveria ser ouvido. Então, só para completar, né, esse cordeiro deveria ser consumido com pães asmos. O que seria isso? Eram pães que não tinham fermento e ervas amargas. Naquela ocasião, passou o Senhor pelo Egito, né, depois que terminou aquela festa, que as pessoas se recolheram, e ele matou todos os primogênitos das casas em que não havia o sinal de sangue sobre as portas. Se o sinal de sangue não estivesse presente, homens e animais primogênitos, ou seja, o primeiro filho nascido, acabou morrendo naquela noite. Essa foi a 10ª e última praga sobre o Egito. Diante dessa dor inigualável da perda de um filho, o seu herdeiro, Faraó liberou a saída do povo de Israel. Tem um filme, um desenho animado, na verdade, que eu assistia quando eu era criança e eu amava esse desenho. Explica muito bem o que foi a história das 10 pragas e da libertação do povo. Chama Príncipe do Egito. E nele conta, né, mostra essa 10ª praga acontecendo, como se fosse um clarão ali, demonstrando como se fosse o espírito da morte, né, o anjo da morte, aparecendo sobre o Egito, passando na frente das casas com um sinal de sangue nas portas e indo embora, mas entrando nas casas que não havia um sinal de sangue.
e levando o sopro de vida dessas casas. E nem o palácio conseguiu passar ileso nessa situação. E todas essas almas foram recolhidas e essas pessoas não mais viveram, as pessoas e esses animais também, não mais viveram a partir daquele momento. Então, a Páscoa judaica, ela deveria ser celebrada com um cordeiro sem máculas, sem manchas, sem imperfeições. Bem, o que representava essa Páscoa? A libertação espiritual, porque o povo passaria a ter liberdade para adorar seu próprio Deus, não os deuses do Egito. Uma libertação emocional, o povo seria tratado dignamente, né? E seria libertado, livre dos flagelos da escravidão. E a libertação física, eles poderiam ir para onde quer que fosse, poderiam ir e vir, e poderiam possuir sua própria terra. Bem, é importante ressaltar aqui alguns símbolos que ficaram nessa Páscoa judaica para nós. A correlação entre o que eles viveram lá no Egito e o que nós vivemos hoje aqui nos tempos atuais. O Egito corresponde ao passado de pecado, a um lugar de sofrimento e de distância de Deus. Faraó corresponde ao maligno, ao diabo, ao inimigo das nossas almas, que tenta aprisionar os filhos de Deus no pecado. Israel é o povo santo que clama e obedece a Deus hoje, independente da nossa nacionalidade. Moisés é o libertador de Israel, corresponde a Jesus, o libertador do povo de Deus. O Cordeiro é a palavra, o verbo que se fez carne, Jesus Cristo, que estamos compartilhando nas células. O sangue do Cordeiro sobre a porta é o poder do sangue derramado por Jesus na cruz para a remissão dos nossos pecados e para a nossa libertação e proteção do destruidor, Satanás. Os pães asmos, ou pães sem fermento, representam a remoção do pecado de nossas vidas, das nossas casas, para que nós não sejamos mais escravizados por ele. O fermento, na Bíblia, representa o pecado, e a gente quer extirpar isso da nossa vida. As ervas amargas representam a lembrança do sofrimento pelo qual eles passaram e do qual Deus libertou o seu povo. Faz menção às amarguras sofridas no tempo da escravidão. É lembrar que nós devemos nutrir a gratidão e a santidade. E a Páscoa em si, como já foi dito, é a libertação espiritual do povo de Deus, das trevas, levando eles a um reino de luz, um reino de libertação, o reino de Deus. Bem, a Páscoa cristã, que foi celebrada cerca de 1500 anos depois, passou a ter um novo sentido, a partir de cerca de 1500 anos depois, quando Jesus morreu na cruz. A gente vê ali uma passagem lá no Velho Testamento que já profetizava o que aconteceria. Dizia assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Significa que tudo aquilo que a gente faz de errado, todos os nossos pecados, tudo aquilo que a gente comete de erro, isso foi reflexo, recaiu sobre Jesus. Cada uma das chicotadas que ele tomou, o sofrimento ao carregar aquela cruz pesada até o local da crucificação, os espinhos na sua cabeça, tudo isso foi por mim e por você, pelos nossos erros. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Da mesma maneira que um cordeirinho passa por tudo aquilo ali, Jesus passou, e ele não se levantou contra as pessoas. Ele tinha poder para poder se libertar daquilo ali, mas ele não fugiu ao chamado de Deus para a vida dele. Ele não fugiu à missão que foi dada por Deus.
Porquanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, Paulo explica aos coríntios que Jesus, mesmo tendo morrido, ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, o nosso Deus ele não está morto. A gente não tem que olhar para a cruz com a imagem dele pendurado lá. Nós temos que ver a cruz vazia, porque isso nos traz a esperança do porvir. Assim como ele foi ressuscitado, um dia nós seremos ressuscitados com ele e vamos morar com ele nos céus. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, da mesma maneira por um homem, Jesus, veio a ressurreição de todos os mortos. Então, através de Jesus, nós poderemos ter a vida verdadeira. Então, vamos agora a uma correlação entre a Páscoa judaica e a cristã. Assim, é importante ressaltar que Jesus morreu no feriado de Páscoa judaico. É importante ressaltar que ele também foi colocado como um cordeiro para tirar os pecados do mundo, para dar a chance de salvação a Israel e a todos aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador. E o mesmo Deus que acompanhava Moisés está hoje aqui conosco para fazer o mesmo com cada um de nós, nos libertar dos enganos espirituais, nos curar emocionalmente, nos fazer prósperos e possuidores da nossa própria terra, uma terra lá nos céus. Quantos, ali no meio daquela multidão de escravos que havia no Egito, pensavam que morreriam ali naquele cativeiro, naquela situação deprimente e sofrida? Quantos hoje aqui no Brasil acham que esse problema não tem solução, que não há uma saída? Pois saibam que o libertador de Israel, o Deus vivo, ele está aqui e vai libertá-los de tudo o que os oprime. Seu nome é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus não está morto, Jesus ressuscitou e ele está conosco. Na Páscoa celebraremos perpetuamente a aliança de sangue que Deus fez conosco para libertar definitivamente a gente da escravidão. Então, tenham isso em mente. A nossa Páscoa é a morte e ressurreição de Cristo. É a passagem do anjo da morte que não nos toca, mas olha para nós e vê Cristo em nós, vê o sangue do Cordeiro em nós. Então, vivam isso em nome de Jesus. Um grande abraço, meus irmãos. Até o próximo e Deus abençoe você.